Olá, sejam todos bem-vindos hoje para mais uma aula do modo petista de governar e legislar. Hoje a aula 4 sobre meio ambiente. Eu sou Nilton Tato, deputado federal, sou branco, 1,76 m, com duas boas entradas na cabeça, já meio careca. Estou vestido de camisa azul e um blazer azul escuro. E hoje, eu quero falar sobre meio ambiente, mas antes quero me apresentar um pouco. Eu nasci no Rio Grande do Sul, ainda muito pequeno. Minha família foi para o Paraná, na cidade de Corbélia. E lá eu vivi com a minha família até os 14 anos. Lá com a minha família no Paraná, trabalhava na roça, onde plantávamos arroz, feijão, mandioca, batata. Também criávamos vaca de leite, boi para puxar arado, carroça, enfim, tinha uma agricultura de subsistência. Nós somos em 10 filhos e quase todos eles participaram e trabalharam na roça desde cedo. Então, até os 14 anos trabalhei na roça e quando chegou em 1978, minha família vendeu a pequena propriedade lá no Paraná e migrou para São Paulo. E vendeu a propriedade justamente porque não tinha apoio, não tinha política de apoio à agricultura familiar e estava no momento de mecanização da agricultura brasileira e nem tínhamos capital para poder entrar nesse novo processo. Chegando em São Paulo, participo da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, e através das SEBs participo de movimentos populares, por equipamentos e serviços públicos na periferia de São Paulo, na Zona Sul. Depois também milito no movimento estudantil, ajudei na criação do PT no início, também da criação da CUT. Depois fui trabalhar no CEDI, que era uma instituição que trabalhava com educação popular, com a Igreja Católica e igrejas protestantes históricas, trabalhava com povos indígenas, com movimento camponês, movimento operário, e trabalhei nessa instituição até 94. Em 94 encerramos essa instituição e ajudei a criar o ISA, o Instituto Socioambiental, que é uma das principais organizações não governamentais no campo socioambiental hoje. Ali no ISA eu cheguei a ser secretário executivo e coordenei uma série de projetos na área de educação, de cultura, na área de formação, projetos na área de geração de trabalho, de renda, de manejo florestal, de turismo, sempre em parceria com quilombolas, com indígenas, com caiçaras, na agricultura familiar. Através do ISA eu tive a oportunidade, inclusive, de estar junto no processo de construção da Eco 92 e também participei lá no início da construção da rede de povos das florestas com Ailton Krenak, com Chico Mendes. Cheguei a dar curso, inclusive, para o Conselho Nacional dos Seringueiros. Pois bem, depois em 2014 saí candidato pela primeira vez, me elegi deputado federal e fui reeleito depois em 2018 e também agora em 2022. Na Câmara Federal já coordenei a Comissão de Meio Ambiente, hoje coordeno a Frente Parlamentar Ambientalista, coordenei a Frente dos ODS, coordenei a Frente de Apoio às Organizações da Sociedade Civil, participo também assiduamente da Frente em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, da Frente da Agricultura Familiar, enfim, em vários espaços na Câmara em defesa do meio ambiente e de povos e comunidades tradicionais. Dentro do PT, já fui secretário de Meio Ambiente do PT, coordeno atualmente o Núcleo de Assessoria de Políticas Públicas, o NAP, da Fundação Perseu Abramo, onde, através do NAP, ajudei na elaboração do programa Lula Haddad em 2018 e também o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil em 2021 e que depois todo aquele processo culminou na construção do plano de governo do presidente Lula do ano passado, 2022.
Mas também em 2020 participei, né, também da elaboração do material do modo petista de governar como subsídio, como esse material que nós estamos hoje aqui apresentando na área de meio ambiente, lá para as eleições de 2020. Então, aqui uma breve apresentação e hoje então, a gente vai falar sobre esse tema. Mas antes, é importante a gente ter uma ideia de momento político que a gente estava vivendo e também do momento recente, do que significou os retrocessos desde o golpe para cima da presidenta Dilma, que depois começou um desmonte de todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente e que se aprofundou esse desmonte com o governo Bolsonaro. É importante lembrar que no momento, há poucos tempo atrás aí, desde o golpe e depois com o governo Bolsonaro, o Brasil voltou, por exemplo, a bater recorde de desmatamento da Amazônia. Sempre bom lembrar que durante os governos do PT nós tivemos uma redução de quase 80% do desmatamento e que fez com que o Brasil se tornasse um grande protagonista no debate do enfrentamento da crise climática que é planetário. E que o Brasil, a partir da lição de casa que vinha sendo feito durante os governos do PT, acabou tendo esse reconhecimento e tendo esse protagonismo e influenciando no debate nesses fóruns internacionais. Nós tivemos durante o governo do Bolsonaro, então, toda a estrutura que tinha a responsabilidade de tocar a agenda de meio ambiente no governo, foi colocada, na verdade, a serviço de um outro modelo de desenvolvimento, onde se privilegiava, em especial, um modelo do agronegócio expansionista e que, com isso, a gente teve aumento de violência no campo, ocasionado principalmente pelas invasões de forma criminosa de unidades de conservação, de espaços territoriais de populações extrativistas, de territórios indígenas, de territórios quilombolas, de áreas públicas que deveriam ser destinadas para a criação de unidades de conservação ou para a reforma agrária. Nós tivemos, né, do ponto de vista de toda a legislação, uma flexibilização, né, na legislação dos agrotóxicos, praticamente desmontado o sistema de fiscalização, como também teve por parte do governo Bolsonaro, em toda a sua estrutura de governo, inclusive do Ministério do Meio Ambiente, um incentivo à criminalidade que fez então que a gente tivesse o aumento, né, de crime no campo, na floresta, aumento da violência, aumento de assassinatos de lideranças indígenas, quilombolas, ambientalistas e, consequentemente, aumento do desmatamento que fez com que o Brasil batesse recorde novamente de desmatamento na Amazônia. Nós tivemos, inclusive, naquele período, como incentivo por parte do governo, de setores que criaram, inclusive, o Dia do Fogo. Mas é importante também a gente lembrar aqui que fazia parte, né, por parte do governo Bolsonaro, de uma estratégia tanto de desmontar o sistema de meio ambiente, que foi construído com recursos do povo brasileiro, recursos, inclusive, parte da cooperação internacional, que o Brasil conseguiu esses recursos como prêmio, na verdade, por aquilo que o Brasil tinha feito de controle do desmatamento e do cuidado, inclusive com povos e comunidades tradicionais, demarcação de terras indígenas e criação de unidade de conservação. Tudo aquilo nós perdemos e também o sistema de participação. Então, o Conselho Nacional de Meio Ambiente foi praticamente desmontado. As conferências nacionais sobre meio ambiente também não aconteceram mais durante todo aquele período. Enfim, nós tivemos durante o governo Bolsonaro muitos retrocessos com consequências para povos e comunidades tradicionais, para a imagem do Brasil no exterior, né? E retrocesso do ponto de vista daquilo que o Brasil tinha se comprometido, inclusive no Acordo do Clima de Paris, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, onde todos sabem que aqui no Brasil, o Brasil representa pouco mais de 3%
da responsabilidade das emissões de gases de efeito estufa, mas quase 70% das emissões do Brasil está relacionado ao uso da terra, em especial por causa do desmatamento. Então, por isso que a ênfase do controle do desmatamento e o cuidado das populações que protegem as florestas e protegem a biodiversidade deve ser boa parte das preocupações que devem ser consideradas pelo Brasil. E tudo isso, então, caiu por terra durante o governo do Bolsonaro. Evidentemente que durante todo esse período aí foi feita uma série de denúncias, tanto aqui internamente como internacionalmente, mas nós tivemos e precisamos celebrar a volta, então, do governo do presidente Lula. A eleição do presidente Lula traz de volta o meio ambiente na centralidade do governo. E aqui, acho que é importante, então, a gente frisar. Se a gente tinha uma estrutura antes do governo que não tinha preocupação central com o meio ambiente, pelo contrário, né, incentivava, inclusive, e desmontava todo o sistema, nós temos agora, com o presidente Lula, reatualizado essa preocupação com a agenda ambiental, trazendo na centralidade do governo. E aqui nós celebramos porque hoje, não só no discurso do presidente Lula, você vê a atualização desse debate, que é aquilo que nós chamamos de transição ecológica, que não é só debater meio ambiente na caixinha do Ministério do Meio Ambiente, mas está em todo o governo. Então ela aparece no discurso do presidente Lula, seja nos espaços internacionais, seja aqui internamente, um dos momentos importantes, ela está na fala do presidente Lula, mas nós temos hoje, como vocês vão depois receber esse material, né, em 19 ministérios, áreas específicas para tratar do enfrentamento da crise climática. Então nós não temos só todo o Ministério do Meio Ambiente reestruturado para cuidar do meio ambiente. Nós temos agora em vários ministérios. Então, por exemplo, a gente tem lá no BNDES hoje, que jamais alguém podia imaginar há pouco tempo atrás, o BNDES ter na sua centralidade nas políticas de financiamento, tá, a preocupação com a agenda ambiental. Estar no Ministério da Fazenda, a preocupação da transformação ecológica, no Ministério da Indústria e Comércio, quando coloca lá a necessidade do Brasil se reindustrializar, uma neoindustrialização, né, de baixo carbono. Então, está lá também no Ministério da Indústria e Comércio, e assim por diante. Então, não é só no Ministério do Meio Ambiente que foi reorganizado, mas toda a estrutura do governo agora preocupado com a agenda ambiental, no mesmo patamar de importância que é o enfrentamento da desigualdade no Brasil. E aqui, acho que é esse o grande desafio que está colocado para a agenda ambiental, e é que é isso que eu quero tratar aqui com vocês, de vários temas sobre transição ecológica, que nos coloca, então, na responsabilidade da gente pensar o conjunto das políticas públicas, seja na proposição, seja na implementação de políticas públicas em todas as esferas, em especial agora nos municípios, para debater isso com a sociedade nas eleições municipais, de como que nós podemos pensar, né, o enfrentamento da crise climática, os desafios que estão colocados para a agenda ambiental, né, a partir do debate das eleições municipais. Então é nesse sentido que eu quero então apresentar para vocês aqui alguns temas, e parte desses, inclusive, nós recuperamos, inclusive, do material que já foi elaborado lá para as eleições de 2020. Então, que vocês vão ter a oportunidade. Vocês vão receber também, como eu falei aqui, em vários ministérios, a gente tem áreas específicas para tratar da agenda ambiental. E é importante que todos se apropriem disso, do que é que está sendo trabalhado no governo federal, porque em várias áreas das políticas públicas do governo federal, que depois pode ser levado para os municípios, e que vocês vão ter a oportunidade de trabalhar no âmbito municipal aquilo que cabe dentro do seu município, de acordo com o tamanho do município, de acordo com a região e qual bioma, como que pode dialogar com as políticas públicas que são elaboradas e que estão sendo implementadas no âmbito federal e que pode ser traduzida para o município.
E aqui eu queria então começar com vocês falando então sobre o que é essa transição ecológica e justiça climática. A transição ecológica para a sociedade do século XXI passa a estabelecer um processo estratégico voltado a uma economia justa, que respeita todas as formas de vida e garante a manutenção da vida humana. Este processo deve ser catalisador de um modo de produção com baixa emissão de carbono, com baixa emissão de gás de efeito estufa, bem como integrador de políticas públicas que prezam a garantia e a soberania do ar, da água, dos minérios, da fauna, da flora, do respeito aos povos originários e populações tradicionais, a segurança alimentar, o desenvolvimento da agroecologia, garantindo produção de alimentos saudáveis a partir de conhecimentos tradicionais em diálogo com a ciência, com a produção da academia. Então esse é um conceito básico aqui do que é a transição ecológica, que nós já vimos colocado já lá em 2020. E aqui alguns elementos para poder trabalhar, né, especificamente essa transição ecológica, que é entender que justiça social e ambiental não é greenwashing, como se dizem por aí. Então ela tem que ser levada a sério, não pode ser aquilo para inglês ver, quando a gente vai trabalhar, entendeu, a agenda ambiental e a agenda social. Que investimento em programas sociais devem ter a mesma importância dos investimentos ambientais. É colocar na centralidade o enfrentamento da desigualdade, dos problemas sociais, como também o enfrentamento da crise climática. Colocar os trabalhadores e populações de povos e comunidades tradicionais no centro do debate. Então, qualquer política, né, pensar a partir da perspectiva dos trabalhadores, das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, enfim, né, é a partir dessa perspectiva que o próprio PT, desde a sua fundação, sempre trabalhou. Investir em ferramentas de fortalecimento da democracia, da participação popular, o combate às fake news, priorizar programas de reflorestamento, recuperação de nascentes, saneamento básico e outras iniciativas que garantam o cuidado com a água doce e com os oceanos. Tratar as questões ambientais como necessidade tanto para a sobrevivência da espécie humana, como para o ativo econômico dentro de cada território, de cada espaço, pensando sempre nas próximas, nas futuras gerações. Se inspirar nos ODS sem se ater a eles, que aqui é importante que todos também tomem conhecimento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, onde o Brasil, inclusive, nos governos nossos anteriores, teve um papel fundamental para a formulação de todo aquele conjunto de objetivos e de metas, e que é um belo de um material para ser um norteador na formulação de propostas políticas para os municípios. Nós precisamos trabalhar aqui na perspectiva de criar cidades ecológicas e resilientes. Só lembrando aqui, só em 2023 já são 5.800.000 brasileiros diretamente afetados pelo impacto das chuvas e das secas em 2023. Só lembrando neste ano, tá? Os impactos que todo mundo vem acompanhando aí, as secas, as inundações, as grandes tempestades. E aqui nós estamos falando também de perdas de vida, de desalojamento e perdas econômicas significativas. Apenas neste ano, o Brasil já sofreu um prejuízo de 50 bilhões na economia devido às tempestades e longos períodos de estiagem, como vocês estão vendo agora, né, o que está acontecendo na Amazônia e, ao mesmo tempo, as enchentes, a seca na Amazônia e enchente no Rio Grande do Sul. E ali, entendeu, tem desafios. O Brasil precisa, então, ter uma nova reindustrialização verde, fomentar uma nova indústria pautada na circularidade, na inovação com ciência e tecnologia de baixo carbono e consequente geração de empregos verdes.
o foco no desenvolvimento de tecnologias de alta complexidade e apoio para novas empresas verdes. Quando a gente fala aqui, então, novas empresas verdes, rever a forma como nós produzimos os bens e serviços que nós consumimos. Tá? E, ao mesmo tempo, quando a gente fala aqui de emprego, entra também o conceito do próprio emprego justo. Quer dizer, não é porque você vai usar de novas tecnologias, tomar o cuidado de fazer novas formas de produzir esses bens e serviços e abdicar dos direitos históricos dos trabalhadores, eu falo do ponto de vista internacional, inclusive, abdicar desses direitos, mas sim garantir os direitos históricos conquistados pelos trabalhadores. Precisamos ter um programa de resiliência e adaptação das cidades, um investimento em infraestrutura de escoamento da água das chuvas, um planejamento territorial de clima no plano diretor, então precisa entrar o enfrentamento da crise climática no debate do plano diretor, fomentar as cooperativas de infraestrutura verde, aumento da cobertura verde, árvores, arbustos, urbana, parques interconectados com corredores verdes, enfim, de repensar de como que você busca qualidade de vida, inclusive enfrentar o desafio de como se adaptar, entendeu, para os efeitos da crise climática, mas ao mesmo tempo trabalhar sempre na perspectiva de qualidade de vida para quem vive no meio urbano. Enfim, ter um alinhamento de planos diretores voltado para a transição ecológica, um planejamento territorial. Tem que trabalhar sempre nessa perspectiva e o grande desafio da gente buscar a universalização do saneamento básico, zerar o déficit habitacional com moradia digna, que aí é construção de casas verdes, materiais de baixo carbono, pensar na circulação do ar para enfrentar o calor. Nós estamos falando aqui de como que nós vamos adaptar as cidades para elas serem resilientes, entendeu? Para o enfrentamento da crise climática, do aquecimento que está vindo e já estamos vivendo. Então, em todas políticas públicas de responsabilidade dos gestores municipais, nós precisamos agora pensar para poder enfrentar os desafios que são colocados pelos impactos das mudanças climáticas. Novas tecnologias sociais, como cisterna para lidar com calor, enfim, todo tipo de tecnologia que nós precisamos pensar. Pensar, por exemplo, repensar todo o modelo de transporte, quer dizer, priorizando a eficiência e a cobertura de transporte público. Aqui nós estamos falando de ônibus elétrico, de trem, de metrô, do direito de ir a vir, o debate da tarifa zero, né, que já é de uma política definida, inclusive, pelo próprio PT no âmbito nacional. Então, esse debate precisa levar para todos os municípios. Então, as pessoas falam assim, mas isso aí é só uma questão social que está colocada? Não, ela tem a ver, quando você prioriza, entendeu, o transporte público, você está contribuindo para diminuir as emissões de gases de efeito estufa. Estimular uma mobilidade ativa, quer dizer, a viabilidade para pedestres e ciclistas em sistemas compactos, com diversidade de uso dos espaços urbanos, construção e integração de ciclofaixas e vias, planejamento e implementação de espaços exclusivos no sistema viário para o transporte público, né, de fazer esse enfrentamento do debate, que a prioridade para o uso do espaço público é para a maioria da população que usa o transporte público, e incentivar, entendeu, essa mobilidade ativa, que estou falando aqui, espaços para pessoas caminharem, espaços para pessoas usarem a bicicleta, porque além de fazer bem para a saúde, contribui também com o debate, com o enfrentamento da crise climática. Promover a adoção de tecnologias veiculares e de combustíveis menos poluentes. Exemplo, eletrificação da frota, biocombustíveis, o hidrogênio verde, investimento em pesquisa e desenvolvimento para motores elétricos movidos a hidrogênio, a intermodalidade, avanço no modal hidroviário, onde inclusas forem eficientes e de baixo impacto ambiental. Então, o Brasil tem, no seu grande território, espaços que podem pensar de como
o transporte de mercadorias ou a locomoção das pessoas pode ser adaptado em cada região e com os recursos que tem em cada lugar e sempre procurando evitar o impacto, entendeu, para o meio ambiente e sempre procurando, evidentemente, o atendimento a quem mais precisa desses recursos. Também um outro tema que é importante trabalhar nas eleições municipais, que é fazer acontecer uma das grandes políticas elaboradas e aprovadas, inclusive, no nosso governo no passado, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, aqui o tema da economia circular, que é um sistema econômico que mantém o fluxo circular de recursos e associa a atividade econômica à gestão circular dos recursos finitos, né? Entendendo que os recursos, boa parte daquilo que nós usamos, são finitos e, portanto, nós precisamos ter o cuidado. E isso por meio de adição e retenção ou recuperação dos valores desses recursos, mesmo daqueles já utilizados. E se baseia no princípio da redução de resíduos, do reaproveitamento de produtos e materiais já utilizados e da regeneração. Então, isso tudo daquilo que a gente poderia dizer do conceito de como que nós precisamos trabalhar cada vez mais a economia circular, implementando esta política nacional, que é uma das melhores que nós temos no mundo, mas temos uma dificuldade de fazer com que ela aconteça, porque ela implica em mobilizar não só no governo federal, né, como também os governos do estado, os governos municipais, os agentes privados, estou falando da indústria, estou falando dos distribuidores e também do papel da população, dos consumidores. Então, esta cadeia toda, ela precisa ser trabalhada e principalmente a partir do município, que é onde tem a responsabilidade primeira para poder trabalhar os resíduos sólidos. E aí, a economia circular precisa ser levada a sério no debate das eleições municipais. E o que é essa economia circular? É estabelecer o paradigma da circularidade na indústria, no comércio, nos serviços, na agricultura local de cada cidade. Isto é, todo produto ou serviço se utiliza de insumos renováveis e que protegem o meio ambiente. Zerar, por exemplo, os lixões e produção de lixo. Aí precisa montar nos municípios, quando possível, usinas de reciclagem e em ciclos fechados e aproveitar, inclusive, para gerar energia a partir desses resíduos onde é possível, onde tem escala. Regeneração ativa da biodiversidade local via produção industrial e ações de governos. Investimento em agricultura urbana para alimentos e insumos específicos da indústria local. Programas estruturais para reciclagem, remanufatura e recondicionamento dos produtos utilizados na cidade. Ter um centro de inteligência local em economia circular. Em qualquer município é possível criar espaços onde as pessoas possam contribuir e debater de como introduzir a economia circular dentro do município. De ter uma base central de dados dos fluxos de materiais e matérias-primas que são utilizadas no seu município, adotar uma série de políticas de circularidade, fomento a novas tecnologias que permitam o uso de matérias-primas renováveis e de maior duração do ciclo da vida desses produtos. Um outro tema que vamos trabalhar também, que é importante em cada município, de acordo, evidentemente, com a potencialidade que tem, é a energia limpa e renovável. A produção de energia limpa e renovável é uma das principais fontes de desenvolvimento local no Brasil hoje. Sua tecnologia de certa complexidade são um grande potencial para que o país possa alcançar novos patamares de industrialização sustentável nas cidades. E há nas cidades, evidentemente, um enorme espaço para a adoção dessas tecnologias e, em alguns casos, até da produção, inclusive, desta energia. E isso coloca, evidentemente, como oportunidade, entendeu, para o Brasil.
e que cada município pode ver a melhor forma, inclusive de contribuir com aquilo que o mundo todo está procurando e que nem todos os países têm a mesma potencialidade que o Brasil tem. Tá? É só a gente saber que a própria extensão territorial, a nossa capacidade do ponto de vista da produção da agricultura, aí pensando em bioenergia, ou tudo aquilo que nós temos de potencialidade de energia solar, de energia eólica a partir dos ventos, enfim, da potencialidade que a gente tem de produzir o hidrogênio verde, que é a partir da água, e que aí abre uma perspectiva, inclusive, de exportar energia para o mundo todo. Enfim, o Brasil tem, né, talvez aqui no enfrentamento do tema da energia limpa e renovável, grande potencialidade e que os municípios podem, inclusive, aproveitar e participar desse processo e desse desafio e de oportunidade que se coloca para o Brasil. E para isso, então, precisa de investimentos em fontes fotovoltaicas, também a acessos remotos, criação de mais parques de geração distribuída e políticas de inclusão energética. Quando eu falo aqui de geração distribuída, é aquilo que qualquer pessoa, qualquer empresa pode produzir energia a partir de casa, que coloca na rede, que pode vender, né, e portanto, participar do processo, né, e do desafio da produção de energia. Implementação de parques eólicos com foco em zero impacto ambiental e social. Aqui eu quero salientar, porque o Brasil, por exemplo, já vem avançando na implementação desses parques, né, de produção de energia renovável, mas, às vezes, em muitos desses empreendimentos, passam por cima de direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais, e que, portanto, né, precisa ter esse cuidado. Não adianta a gente, entendeu, buscar, né, a produção de energia sustentável, renovável, né, aquilo que se chama de energia verde, tá? Mas abdicar e passar por cima de direitos individuais, de direitos humanos e direitos coletivos. Aí, nesse sentido, a gente perde, entendeu, todo o conceito daquilo que nós estamos trabalhando aí como transição ecológica. Investimentos em novas formas de produção e transporte para hidrogênio verde, avanços dos eletrolisadores, células combustíveis de hidrogênio a partir do etanol, a partir do biocombustível, a partir de hidroelétricas, enfim, a partir de tudo aquilo que o Brasil já produz de energia renovável, investimento em biomassa, investimento em biocombustíveis, investimentos em biogás, implementação de infraestrutura de redes inteligentes para integração eficiente das diferentes fontes de produção de energia. Aqui eu quero até citar um exemplo de uma coisa que eu conheci recentemente numa viagem na China, organizada pela direção do PT. Nós fomos num local onde se tinha produção hidroelétrica, produção solar e produção eólica. 3 formas de produção de energia. Todos sabem que a produção solar só durante o dia que tem sol. Tá? De vento não é todo momento que você tem a produção permanente. Hidrelétrico você tem permanente. Então você tem que ter um sistema integrado onde em determinados momentos você utiliza mais a energia produzida por eólica, né, por solar, tá? E menos hidrelétrica. Assim você vai economizando, guardando, armazenando aquilo que podemos dizer que é armazenar energia nos lagos, né, que tem os reservatórios de água para se prevenir, inclusive, para momentos em que você vai ter menos água, momentos que você vai ter seca. Então é fundamental essa integração em cada região, em todo o sistema. Nas políticas de financiamento, né, precisa ter uma coordenação de todos os fundos de pesquisa e desenvolvimento, seja da Petrobras, do BNDES, dos bancos de desenvolvimento regional, né, dos programas de tipo da FINEP, CNPq, enfim, todos eles precisa ter uma coordenação de ações articulada para a produção de energia limpa e sustentável. Quero também tratar de um outro tema importante aqui, que coloca para a gente também como desafios e também como oportunidades, né?
e que nós precisamos trabalhar e entender com mais profundidade, que é aquilo que chamamos da socioeconomia nas cidades, que são as atividades econômicas formadas por cadeias produtivas sustentáveis que vinculem proteção e produção a partir da diversidade biológica do território, em atenção à diversidade social e cultural, tendo como premissa a agregação de valor à produção sociobiodiversa e o respeito ao modo de vida e à diversidade cultural de povos e comunidades tradicionais e a formação de mercado justo, fortalecimento do comércio justo. Isso tudo que a gente chama assim de como a gente repensar a forma como convivemos e como produzimos bens e serviços também na cidade e como administramos, como nos relacionamos também com o próprio consumo e com as pessoas. A busca pela manutenção da biodiversidade em todos os aspectos de produção agroflorestal e extrativista se torna essencial, assim como a importância de rejeitar a monocultura e a comoditização excessiva dos recursos produzidos. Nós precisamos enfrentar esse debate. Quer dizer, aquilo que nós produzimos com potencialidades que tem dentro do Brasil, tá? Nós precisamos ter o cuidado para que a gente cada vez mais não transforme os bens que são públicos, em especial os bens da natureza, que são de uso para toda a sociedade, inclusive para as futuras gerações, que são essenciais, inclusive, para todas as formas de vida, não só para nós humanos, tá? De que nós precisamos, então, trabalhar, enfrentar esse debate de que isso tudo não pode virar cada vez mais commodities, quer dizer, não pode virar mercadoria, né? De tomar o cuidado que os espaços territorial não seja tomado conta cada vez mais com a monocultura, né? São debates que nós precisamos fazer de forma estratégica a partir dos municípios. E aqui eu vou citar um exemplo, né, que eu acho que todo mundo aqui acompanha, em especial para quem dos municípios pequenos. É comum em muitas regiões do Brasil você ter a monocultura presente no município, que pega boa parte do território daquele município. Mas o processamento daquele produto, daquela monocultura, seja do eucalipto, seja da soja, seja da cana, né, seja do milho, seja do algodão, muitas vezes não acontece naquele município. Portanto, os recursos estão saindo do município e aquilo que gera em termos de produto, que agrega valor, vai para outros lugares e aquele município vai sendo tomando conta da monocultura, perdendo, por exemplo, a diversidade que está relacionado à agrobiodiversidade, a forma de como produzir, né, as roças e produzir os alimentos, né, a pequena agricultura, né, a presença, inclusive, das pessoas nos pequenos municípios. Então, tudo isso é um debate que nós precisamos fazer, né, trabalhando aí com esse tema da socioeconomia nas cidades e nos municípios. Bioeconomia é um outro tema que nós precisamos trabalhar como um desafio que está colocado para o enfrentamento da crise climática, mas volto a dizer, como também oportunidade que se coloca para o Brasil e para os municípios, independentemente de qual bioma esteja, de qual região, qual estado. Enfim, nós temos em cada lugar possibilidades e oportunidades da gente repensar, entendeu? A criação, a produção dos bens e serviços, a criação de emprego, né? Aproveitando da biodiversidade que nós temos e de conhecimento que estão relacionados à própria biodiversidade de todo o povo brasileiro e de tudo aquilo que a gente tem de potencialidade de avançar em termos de conhecimento científico. Para isso, é fundamental que no âmbito nacional se implemente centros de inteligência em sociobioeconomia, tá? E ver como cada município pode contribuir, dependendo da sua capacidade. Investimento em pesquisa científica associado ao conhecimento tradicional, né? Então, é ciência, tecnologia, pesquisa, academia, mas nunca largar de mão o conhecimento tradicional que está associado, né, que é o reconhecimento
com tudo aquilo que se produziu de conhecimento com povos e comunidades tradicionais, em especial os povos indígenas, quilombolas e extrativistas. A organização territorial dos biomas e a promoção cultural, né? Então todo aquilo que tem de produto, de como que você agrega valor, valorizando, né, aquilo que tem de especial dentro daquele bioma, como também tudo aquilo que tem de cultura, né, dentro daquele espaço, daquele bioma. Laboratórios de negócios e reindustrialização verde, então como que vão fazer, entendeu, investimento em ciência e tecnologia. E aqui, para citar alguns exemplos, né, do potencial que tem no Brasil. Só um exemplo aqui já. Hoje, no Pará, já são 224 mil empregos que fatura cerca de 5 bilhões e 400 milhões de reais por ano em produtos da bioeconomia. O que é que nós estamos falando aqui de produtos da bioeconomia? Vou dar alguns exemplos aqui, o açaí, a copaíba, a castanha, entre outros. Então, por isso, coloca aqui uma grande oportunidade para o Brasil, pensando em todos os biomas. Só na cadeia da recuperação de áreas degradadas. Lembrar aqui que o governo brasileiro, o governo central, o presidente Lula, já está colocando em prática e desenhando os programas para cumprir, inclusive, com o compromisso que nós assumimos no Acordo de Paris, de recuperar, restaurar 12 milhões de hectares de áreas degradadas. Todo mundo sabe o quanto que é a importância em todos os biomas recuperar as áreas degradadas, até para a produção, voltar a ter a produção de água em muitos lugares onde a gente já começa a ter conflito pelo uso de água e escassez do uso de água, para recuperar nascentes, recuperar os rios. A cadeia, né, para você pensar que recuperar 12 milhões de hectares e que abre a oportunidade, inclusive, do Brasil buscar esses recursos através da cooperação internacional, cria um ambiente para você gerar emprego, né? E boa parte dessa restauração pode ser trabalhada da perspectiva da agrofloresta, da produção, inclusive, de alimentos saudáveis. Então, há uma potencialidade na cadeia da restauração e da recuperação ambiental. Turismo, por exemplo, de visitação, né? Estou falando aqui de toda a beleza natural, né? Mas como também de tudo aquilo que o Brasil tem da diversidade cultural. Em 2016, o impacto econômico foi de 6 bilhões de reais e mais de 100 mil postos de trabalho. Mas todos sabem da potencialidade que o Brasil pode ter. Potencial, por exemplo, com pescado de 167 milhões. Hoje, nós só exportamos 293 milhões de dólares e desses produtos da sociobiodiversidade que exportamos, desses 298 milhões de dólares, 46% corresponde à área de alimentação. Então, o Brasil tem um potencial de mercado estimado em 153 bilhões de dólares, estou falando aqui dados do BNDES, mas hoje a gente só exporta 298 bilhões de dólares. Então, quer dizer, se a gente apostar naquilo que falta falar, que é o desafio de enfrentar a desigualdade, enfrentar a crise climática, mas aproveitando da oportunidade que o Brasil tem, nós poderemos, entendeu, fazer com que o Brasil, entendeu, fature, chegue até um patamar, com estudos do próprio BNDES, de chegar a esses 153 bilhões de dólares. E lembrando aqui, se seguir no mesmo patamar aqui que a gente tem hoje, daquilo que a gente exporta, 46% está relacionado à agricultura, quer dizer que a gente tem uma potencialidade muito grande de produzir alimento com respeito à natureza, né, para enfrentar a fome no Brasil, mas também contribuir com a alimentação para o mundo todo, não só exportando soja, milho, porco, boi vivo da forma como faz hoje, mas agregando valor na biodiversidade que o Brasil tem. Lembrando aqui que quando a gente também leva em consideração e já está em andamento no governo federal, em programas que estão sendo articulados pelo Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Desenvolvimento Social, várias áreas do governo, o BNDES,
né? Políticas de investimento na agricultura urbana e periurbana, voltada para a produção de alimentos à base da socioeconomia local. E com isso todo mundo sabe que quando você trabalha essa agricultura urbana, a produção de alimento saudável, perto da cidade, as hortas familiares, os espaços públicos, tá? Você acaba gerando, né, mais emprego e qualidade de vida e enfrentando a fome nas cidades. Então, investimento em produção de alta complexidade tecnológica também é importante a gente levar em consideração do ponto de vista como oportunidade para o Brasil, porque toda essa potencialidade que a gente tem da diversidade dos biomas, da própria biodiversidade de todo o país, né? E aí nós estamos falando da Amazônia, estamos falando do Pantanal, do Cerrado, da Caatinga, dos Pampas, né? Com tudo aquilo que a gente tem de potencialidade, quer dizer, um investimento em pesquisa, né? Em tecnologia, a gente tem, na verdade, uma potencialidade muito grande também na produção de fármacos e de cosméticos, como nenhum outro país tem, talvez, essa oportunidade está colocada para o Brasil. Um outro tema que acho que é importante a gente trabalhar, porque a grande maioria dos municípios brasileiros são municípios pequenos. Então, o desenvolvimento rural precisa estar no centro do debate, no debate de agora das eleições do ano que vem. E aí é importante, então, que cada município elabore um plano municipal de desenvolvimento rural, com participação ativa dos trabalhadores, incluindo e respeitando as particularidades dos povos e comunidades tradicionais e fomentando a agricultura familiar e o reflorestamento aonde há necessidade e aonde é importante, entendeu, fazer. É importante cada município também prever nesse debate aí a política de assistência técnica e extensão rural, garantir acesso às famílias agricultoras do município, assim como as associações e cooperativas em parceria com os governos estaduais e federal. Lembrando que nós estamos retomando um conjunto de políticas de apoio à agricultura familiar, agora com o governo do presidente Lula. Então, os municípios têm que aproveitar essas oportunidades. Garantir que a prefeitura compre os 30% dos alimentos da merenda escolar da agricultura familiar, via o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Lembrando aqui, provavelmente 80% das prefeituras não cumprem aquilo que está na lei. E a gente sabe que para enfrentar o desafio do desemprego, da fome, da produção de alimentos, nós precisamos valorizar a agricultura familiar. E a agricultura familiar precisa comercializar os produtos que vão produzir. E as compras institucionais são os principais alavanca, entendeu, para o desenvolvimento da agricultura familiar nos municípios, no país inteiro. Por isso, garantir aquilo que está na lei já é um grande avanço e muitos municípios, entendeu, não cumprem, inclusive, com aquilo que está na lei, que é comprar os 30% da agricultura familiar. E que tem um valor agregado quando esse produto é produzido sem a química, produzido de forma orgânica. Apoiar no município, entendeu, para que a agricultura familiar acesse o programa de aquisição de alimentos, que é um dos programas muito importantes para enfrentar a fome, para valorizar a agricultura familiar, gerar renda para os agricultores, para os camponeses, mas ao mesmo tempo é um programa fundamental para enfrentar a fome no município, porque esses produtos são entregues na prefeitura, na rede de assistência social, para poder distribuir esses alimentos para as famílias vulneráveis. Estes agricultores, na sua grande maioria, com o dinheiro que recebe com a venda para o programa de aquisição de alimento, acabam gastando esse dinheiro ali no município, no comércio local, e com isso gera emprego ali na mercearia, no açougue, no bar, na loja de roupa, enfim, no município faz circular a economia e gerar emprego nesse lugar. Então, o programa de aquisição de alimento é um programa fantástico em todos os municípios, todos os nossos candidatos as câmaras municipais e as prefeituras precisam trabalhar e debater, porque é um dos principais instrumentos para enfrentar a fome e incentivar a agricultura familiar. Apoiar o acesso
aos territórios tradicionais que possam existir no município em parceria com os governos estaduais e federais. Todos, dependendo do lugar, você tem lá comunidades indígenas, quilombolas, tem extrativistas que estão extremamente isolados, né, não conseguem ter acesso, né, e participar, inclusive, das oportunidades das políticas públicas. Então, é papel fundamental que os nossos vereadores, os nossos prefeitos tenham uma política de apoio, né, a ter acesso a esses territórios. Também identificar territórios tradicionais com direito ao programa Bolsa Verde do governo federal, apoiar o acesso ao programa do governo federal. Muitos municípios não têm recurso para ter, por exemplo, um programa específico de Bolsa Verde, mas muitos municípios têm condições de ter política de apoio de assistência técnica e extensão rural, né? E com isso fazer com que aqueles que têm direito à Bolsa Verde, por exemplo, sejam mobilizados e incentivados na prefeitura para participar do programa do governo federal. Apoiar o acesso à regularização fundiária de posse da agricultura familiar, então aquilo que cabe ao município, como que pode fazer com que garanta os direitos ao território de povos e comunidades tradicionais e também da agricultura familiar, apoiar a estruturação e organização administrativa e produtiva das associações e cooperativas da agricultura familiar nos municípios. Aqui é fundamental que os agentes públicos, então nossos companheiros, candidatos, candidatas às câmaras municipais, à prefeitura, né, sabe que é importante organizar a agricultura familiar em associação, em cooperativa, tá? Para poder participar, entendeu, dos programas que o governo federal está implementando. Muitos agricultores acabam lá produzindo de forma de subsistência, né, e acabam perdendo, inclusive, aquilo que conseguem produzir. Então, é importante que os nossos companheiros e companheiras trabalhem ajudando a organizar a associação, a cooperativa, valorizando, inclusive, o associativismo, a economia solidária, estimular dentro dos municípios a criação de legislação por pagamento de serviços ambientais, por os bens ambientais, né, que essa agricultura sustentável contribui, entendeu, para a produção de água, para a produção de um clima favorável, enfim, né, para manter a agrobiodiversidade, quer dizer, a diversidade da agricultura, né, nessa perspectiva da gente sempre ter alimentação saudável, de ter a beleza dentro do prato. Quanto mais colorido, mais belo é o prato, é mais saudável para a vida. Então, por isso que a diversidade que é mantida pela agricultura familiar, ela é fundamental não só para os agricultores, mas para toda a sociedade, e é papel nosso, de todos nós militantes do PT, que agora disputam, né, as eleições de 2020, fomentar e ajudar a organizar os agricultores e buscar produzir uma legislação municipal que considere, entendeu, esses serviços ambientais e estimule a participação da agricultura familiar. Também trabalhar, né, o saneamento ambiental rural. Muitas vezes o saneamento só é levado ali para quem mora no centro da cidade e acaba esquecendo que quem está lá no meio rural também tem direito a um saneamento, e é fundamental o saneamento básico. E aí nós temos de volta, entendeu, uma série de políticas de investimento no âmbito do governo. Então, buscar junto à FUNASA a possibilidade de zerar o déficit de saneamento domiciliar rural, e ali cada lugar com técnicas que melhor dialogue com cada espaço, com cada município, em cada lugar. Há várias técnicas diferentes de saneamento que pode ser desenvolvida e apoiada pelo governo federal. Criar e estruturar as secretarias municipais de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, materializando lá no município o licenciamento ambiental de acordo com a própria lei federal, a Lei Complementar 140 de 2011. Então é importante que cada município tenha, sim, um espaço que vai buscar
discutir e implementar, né, a partir desta visão da transição ecológica, mas que tenha um lugar que fomente, que provoque em toda a gestão municipal a preocupação com o desafio da agenda ambiental. Sempre, evidentemente, nessa mesma perspectiva, como falei no início desta aula aqui, enfrentar a desigualdade, mas no mesmo patamar do enfrentamento da agenda ambiental. Criar no município um programa municipal de redução de agrotóxico. Então, várias alternativas é possível fazer no município, criar espaço onde seja livre de agrotóxico, criar legislação para proibir, por exemplo, a pulverização aérea. Enfim, tem várias formas de você, entendeu, fazer no âmbito do município alguma política para o enfrentamento desse modelo de agricultura baseado na química, no uso intensivo de fertilizantes químicos e de agrotóxico. Viabilizar a construção, manutenção e adequação de estradas vicinais para o escoamento da produção. Tá? É importante ter o apoio ali, porque a hora que você facilita o apoio para a agricultura familiar, você cria perspectiva de vida, entendeu? Para a juventude, inclusive, ficar no campo. Eles querem qualidade de vida, eles querem perspectiva de vida. E isso é fundamental não só para os agricultores, é fundamental para toda a sociedade brasileira, entendeu? A manutenção e a possibilidade da agricultura familiar se viabilizar. Fomentar e fortalecer as feiras locais como locais de comercialização. Entendeu? É importante que todo município tenha feira dos produtos da agricultura familiar, que possam, entendeu? Quem vai consumir, que está lá na cidade, comprar um produto direto lá da agricultura familiar. Realizar em cada município o zoneamento ecológico econômico do município. Este zoneamento cria ali, dialoga aonde deve ser preservado, onde é que tem tais potencialidades, onde deve ter determinados tipos de cuidado, onde pode levar a indústria, onde não deve levar a indústria, onde não deve fazer determinados empreendimentos. Tá? Enfim, de acordo com a potencialidade do ponto de vista econômico, inclusive, para o próprio município. Fomentar políticas que favoreçam o reflorestamento e a recuperação de nascentes e de rios. Também um tema que alguém pode dizer assim, mas o que tem a ver falar agora sobre trabalho em transição ecológica? E aqui é importante a gente trabalhar sim com essa perspectiva, como eu disse no início dessa aula. Nós queremos uma economia verde. Nós queremos novos empregos, uma nova industrialização. Nós queremos enfrentar o debate da crise climática. Mas nós não podemos perder aquilo que é conquista dos trabalhadores no âmbito internacional. Por isso, segundo a própria OIT, Organização Internacional do Trabalho, a produtividade de setores como a agricultura deve cair nos próximos anos em decorrência do estresse térmico causado, então, pelas mudanças climáticas. E a saúde dos trabalhadores deve ser afetada. Então, nós vamos perder emprego, esta é a perspectiva, por causa das mudanças climáticas. E a saúde, inclusive, dos trabalhadores vão piorar. Ao mesmo tempo, mais de 20 milhões de empregos podem ser criados no Brasil, que já responde por 10% dos empregos verdes no planeta. Para isso, o Brasil, então, precisa realizar, em parceria com a sociedade civil, um plano municipal de transição justa. Promover e incentivar arranjos produtivos locais com ferramenta para a inclusão social e a geração de emprego e renda. Criar programas de formação para os trabalhadores, para os novos modelos produtivos menos poluentes, bem como criar políticas de incentivo para criar espaços às novas indústrias, ao comércio menos poluentes. Apoiar o comércio justo, sustentável e solidário, apoiar e fortalecer o associativismo, o cooperativismo e as feiras livres de todos os campos produtivos. Fomentar as redes de cooperação solidária constituídas por empreendimentos em cadeias produtivas e arranjos econômicos territoriais e setoriais de produção, comercialização e consumo solidários. Incentivar a implantação de indústria com ênfase nas atividades econômicas locais e sustentáveis, no crescimento inclusivo e ambientalmente justo. Fomentar e fortalecer o uso de tecnologias sociais como ferramenta de desenvolvimento e os segmentos produtores de conteúdo digitais criativos. Regulamentar e utilizar
instrumentos legais para o acesso da micro e pequena empresa aos programas de compras públicas. Buscar nos bancos e cooperativas de crédito a criação de mecanismos que facilite o acesso ao crédito de jovens, mulheres, pessoas negras, povos originários, povos e comunidades tradicionais e agricultores familiares. Articular iniciativas de finanças solidárias por meio dos bancos comunitários de desenvolvimento, fundos rotativos solidários, cooperativas de crédito e planos para o desenvolvimento sustentável. Desenvolver ações visando a redução do trabalho informal, buscar soluções locais que reduzam a dependência de quaisquer produtos com impacto ambiental, apoiar e incentivar o artesanato local, promover ações que contribuam para a autonomia econômica das mulheres urbanas, do campo, da floresta, criar programas que promovam a inclusão e a igualdade de oportunidades e de remuneração da população negra, indígena, quilombola, cigana, LGBT no mercado de trabalho, criar programas específicos para a capacitação profissional e inserção das pessoas transexuais e transgêneras, elaborar planos municipais de turismo, criar e fortalecer os órgãos municipais de turismo e incentivar o turismo de base comunitária. E outro tema que todo candidato ou candidata do PT precisa considerar nesse debate sobre meio ambiente é o racismo ambiental. Mulheres, pessoas negras, indígenas, povos e comunidades tradicionais fazem parte da linha de frente climática. Portanto, são os primeiros a sentir os efeitos das mudanças no clima. 40% das pessoas do mundo estão extremamente expostas a desastres ambientais. E a maioria delas é negra ou indígena. Isso porque elas estão mais presentes em espaços periféricos, com menos acesso às políticas públicas e a direitos. O que podemos fazer sobre isso? E esse é um debate que nós precisamos fazer também no âmbito municipal. Primeiro, políticas para moradias seguras e que respeitem a cultura local, que dialoguem com a forma como aquela comunidade se estruturou. Investimento em energia renovável para essas populações. Monitoramento constante do clima como política eficiente de comunicação para toda a população. Então, como é que se organiza para quando vem um evento climático forte e essa população fique sabendo em tempo? Monitoramento, plano de organizado para desastres e gerido com participação ativa da comunidade. Então tem que ser um plano organizado com toda a comunidade. Investimento em transporte e acesso seguro para as pessoas. Construção de escolas rurais, quilombolas e indígenas. Garantir que os povos de religião de matriz africana tenham território seguro para o culto. Garantir investimentos em programas de políticas afirmativas. Priorizar a integração sustentável com as comunidades mais isoladas dos municípios. Investimento em programas específicos de saúde para a população negra e indígena. Enfim, este debate da transição ecológica e que precisa ser enfrentado também no âmbito municipal e que, de certa forma, é um debate que está presente agora no nosso governo federal, e como eu disse antes, no próprio discurso do presidente Lula, e que seja nos espaços internacionais, nos fóruns internacionais, como também aqui internamente, é da gente entender que em qualquer proposição ou implementação de políticas públicas se faz necessário debater, na mesma proporção, as agendas do enfrentamento à desigualdade social e à crise climática. Não dissociar esses dois temas. Essa preocupação já está incorporada no nosso governo e no discurso do próprio presidente Lula, reafirmo aqui. E é válida, seja nas relações internacionais, como também para os desafios de cada município. Resumindo, nós não vamos resolver a desigualdade se a gente não incluir nesse debate o enfrentamento da crise climática. E nós não vamos enfrentar a crise climática, os desafios da agenda ambiental, se a gente não colocar no mesmo patamar o enfrentamento da crise da desigualdade. Então,
transição ecológica significa, entendeu? Inclusão, estou falando de todos e todas, não importa se é de gênero, de raça, de cor, de toda a diversidade étnica, cultural do Brasil. E os desafios que nós temos da agenda ambiental para a gente superar esse momento que a gente vive da história de maior perda da biodiversidade e dos limites que estão colocados para a própria vida como ela é no planeta. E quando falo a inclusão, aí eu não estou falando só da diversidade da nossa espécie, nós humanos. Nós estamos falando dos direitos que estão colocados para todas as formas de vida, para toda a biodiversidade, para os animais e assim por diante. Então, é assim que nós precisamos encarar também os desafios que estão colocados também para as eleições municipais, de como a gente constrói no município, né, um município que seja sustentável, que seja inclusivo, né, com todas as formas de vida inclusive. Obrigado. Ok. É bom fazer aquela gravação